Primeiro registro são dois exemplos, ou antes do rompimento ou depois do rompimento, que a gente pode usar o primeiro registro. Antes do rompimento, aqui esse pavio dessa vela de compra tem ação compradora e esse pavio na parte de cima tem ação vendedora. Vale lembrar que o primeiro registro tem que ser a primeira vela do movimento. Então, se eu tenho 10 velas de compra, qual que é a primeira vela do movimento? A primeira desse movimento com 10 velas, ou 7 velas, ou 5 velas, a primeira do movimento, você tem que saber identificar ela. Pronto, bati o olho, essa é a primeira vela do movimento? Beleza, você vai ter que identificar agora o pavio. Não tem pavio? Não tem problema, não tem registro, porque registro é a mesma coisa que pavio. Primeiro registro, primeiro pavio da primeira vela do movimento, da primeira vela do lote. Se eu tenho a primeira vela do lote de compra, ter o pavio em cima e embaixo, você pode usar os dois. Então, antes do rompimento, esse pavio na parte da abertura, que é o pavio na parte de baixo, você vai utilizar para comprar. Então, quando a vela vermelha esbarrar aqui, ela estiver descendo, você consegue pegar uma retração. Vale também no exemplo oposto. Eu marquei o pavio na parte de cima, o pavio do fechamento. A vela tocou lá, eu consigo pegar uma retraçãozinha. Agora, na vela de venda, você pode marcar em cima, pode marcar embaixo. Qual lado ela foi primeiro? Ela foi primeiro embaixo? Então espera ela tocar na marcação e você consegue efetuar a operação de compra. Tocou primeiro em cima? Espera tocar na marcação para você efetuar uma operação de venda. Então esse primeiro modelo é para você operar antes do rompimento. Então esse primeiro registro aqui na vela verde, você vai utilizar o pavio na parte de cima para operar vendido e o pavio na parte de baixo, que é o pavio da abertura, para você operar comprado. No primeiro registro aqui de venda, na parte de cima você vai utilizar para operar vendido e aqui na parte de baixo você vai utilizar para operar comprado. É como se fosse aqui eu tenho um suporte muito forte e aqui eu tenho uma resistência do preço muito forte. Nada a ver com suporte e resistência, mas só para você entender que é como se fosse uma parede para o mercado aqui poder subir e aqui para o mercado poder descer. E tem o outro exemplo, depois do rompimento. Então, e o que acontece quando o primeiro registro ele é rompido? Ele pode ser rompido para baixo ou pode ser rompido para cima. Qual romper primeiro é o que você vai utilizar. Então, se ele rompeu primeiro aqui na parte de baixo, aqui essa mesma marcação não era uma marcação compradora antes do rompimento? Então, antes do rompimento é uma marcação compradora. Depois do rompimento, tá vendo que essa vela vermelha rompeu, ultrapassou essa marcação? Aí ele já muda. Não é mais marcação compradora, vira uma marcação vendedora. É por isso que eu deixei aqui de vermelho. E quando o preço rompe, aí fica a mesma coisa. Bateu aqui em cima, tocou, você pega uma operação de venda na retração. Então você consegue pegar a venda nesse caso. Na parte de cima, rompeu aqui na parte de cima, aí você consegue pegar uma operação de compra sempre na retração. Espera bater aqui embaixo, tocou lá, pega a sua retraçãozinha. E lembra que nesse exemplo, na parte de cima era ação vendedora antes do rompimento, só que depois do rompimento ele passa a se tornar ação compradora, domínio comprador. Agora o exemplo na vela de venda. Na vela de venda, antes do rompimento, não tinha ação vendedora e depois do rompimento, ele passa a se tornar a ação compradora. É por isso, se a vela descer, bater aqui, você consegue operar comprado. E aqui embaixo é a mesma coisa. Aqui era a ação compradora, domínio comprador, antes do rompimento. Nesse exemplo aqui é depois do rompimento. Então, depois que rompeu, aí você consegue pegar uma operação de venda. Tocou lá na marcação, você entra vendido. Então, em resumo, dá para operar o primeiro registro tanto antes do rompimento como depois do rompimento. É só não confundir. Antes do rompimento, na vela verde, o pavio da abertura tem ação compradora e o pavio do fechamento tem ação vendedora. Na vela de venda, o pavio da abertura tem ação vendedora e o pavio do fechamento tem ação compradora. E depois do rompimento, ele vira o oposto. O que era ação compradora vira ação vendedora. O que era ação vendedora vira ação compradora. Aí na vela de venda, o que era ação compradora vira ação vendedora. E o que era ação vendedora vira ação compradora. Gostou desse vídeo? Compartilha com seus amigos e comenta aqui embaixo um tema para o próximo vídeo.